Começando. Olá a todos, eu sou o professor Olavo, presidente do Clube de Xadrez UFVJM, e hoje a gente tem a primeira aula da nossa oficina Xadrez do Zero. Com vocês, Hilton. Boa noite, pessoal. Meu nome é Hilton e junto com o professor Olavo nós coordenamos o projeto Xadrez nas Escolas também. É um projeto de extensão aqui no UFVJM. Sejam bem-vindos ao Clube de Xadrez do UFVJM. Com você, Enzo. Boa noite a todos, eu sou o Enzo, eu sou bolsista do projeto Xadrez nas Escolas e hoje a gente vai ter o início do nosso mês do Xadrez do Zero com o professor Kleber. Boa noite, pessoal, meu nome é Kleber, eu vou estar com vocês aqui hoje para a gente aprender um pouquinho sobre as lendas do xadrez. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história de como nasceu esse jogo e também explicar os movimentos básicos aí do xadrez e as peças que contém nesse jogo aí que cativa tantas pessoas. Bem, o xadrez, existem várias lendas em volta desse jogo. A principal, o que nós temos hoje de relatos históricos e as principais lendas do xadrez, ela vem da Índia. Isso na era medieval da Índia, isso há mais de 2.000 anos, e várias das lendas que nós temos hoje, provenientes aí do xadrez, várias delas vêm justamente de várias lendas desse país, e existem algumas bem interessantes. Eu vou contar uma hoje aqui para vocês, de um reino bem antigo, em que um rei, nas guerras que existiam, né, ele perdeu seu filho em uma dessas guerras, e ele ficou bastante chateado, bem triste, e com isso ele resolveu tentar distrair um pouco e procurar outras alternativas para acabar com essa tristeza. Então, um filósofo antigo indiano chamado Leroy Sarri, ele ensinou para esse rei sobre o jogo de xadrez. E o rei ficou entusiasmado com o jogo de xadrez e pensou, nossa, além de eu conseguir me distrair, eu estou conseguindo aprender novas táticas, e ficou realmente muito apaixonado com esse jogo. E o rei, ele pensando, né, em maneiras de presentear o Sarri, ele virou para o Sarri e perguntou: senhor Sarri, eu preciso te dar um presente. Você conseguiu me deixar um pouco mais animado, eu aprendi a jogar xadrez, isso tem me ajudado bastante. O que você deseja de prêmio? Então o Sarri, ele pensou assim, eu vou querer trigo. Vocês estão vendo aqui, ó, nós temos aqui a imagem do trigo, né? Vocês podem ver que o grãozinho de trigo ele é bem pequenininho. E o Sarri, ele pensou, eu vou querer trigo. Aí o rei perguntou, não, mas qual quantidade de trigo você deseja? E o Sarri, ele pensou, olha, eu vou querer 2 trigos da seguinte forma. A primeira casa, a casa 1A do xadrez, eu vou querer 2 grãos de trigo para essa casa. Para a segunda casa, eu vou querer 4 grãos de trigo. Para a terceira casa, eu vou desejar 8. Para a quarta casa, 16. E assim por diante. 32, 64, 128, 312. E assim desculpa, 128, 260, 256, e assim por diante. Aí o rei virou, não, eu vou conseguir esse trigo aqui para você, e vou pedir o meu contador aqui, né, para ele separar essa quantidade de trigo. Ele chegou para o contador dele e falou, olha, eu preciso dessa quantidade de trigo, você soma para mim a quantidade de trigo necessária e consegue isso para a gente? E aí? Quanto vale 2 elevado a 64? Né? O xadrez, como a gente sabe, ela tem 8 casas por 8. A gente faz 8 vezes 8, 64 casas. E aí, Olavo, nosso físico aí, 2 a 64, quanto vale? Vale a pena chamar a atenção que 2 a 64 é a quantidade de trigo só da última casa.
Isso. Ele quer também o 2, ele quer os anteriores, ele quer o 2, ele quer 2 da primeira, 4 da segunda, 8 da terceira e assim por diante. 2,64 é só a quantidade de trigo que tinha na última casa. Assim. Isso. Uma quantidade absurda, né? Vamos pegar então aí da maior, né? 2,64. Quanto que dá, Olavo? Vai bater calculadora de cabeça aqui. Vocês acham que ele conseguiu pagar? É uma quantidade razoável. Se a gente for ver aqui, olha, o grãozinho de trigo é pequenininho. E aí, Letzliano, você acha que ele conseguiu? Enzo, é uma quantidade boa de trigo? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que na época deve que eles conseguiram nem calcular quanto que era esse Verdade. O número tá aí no chat. Isso. Mas e aí, vocês acham que eles conseguiram ou não? O Enzo falou que não. 18 quintilhões de trigo. 18 quintilhões de trigo, né? Então o contador chegou pro rei e falou, olha, nem... casa, né? Isso, o rei chegou pro rei e falou, olha, nem se a gente juntasse todo o trigo da Índia, a gente conseguiria pagar ele. E o rei já tinha prometido pro Sarri, falou, olha, eu vou te dar essa quantidade de trigo. E aí o Sarri falou, olha, você não pode prometer, né, o que a gente sempre tem que analisar antes de prometer as coisas. E o rei ficou encabulado com o tamanho da percepção, a sabedoria, a inteligência de Sarri, fez ele como se fosse o vice-rei, né, o grão-vizir da Índia. Então Sarri, graças ao jogo de xadrez, ele, além de conseguir dar uma alegria, inventou um jogo pro rei se divertir por causa do seu filho, ele ainda também conseguiu virar vice-rei. Então o xadrez deu essa margem para ele, né? Ele conseguiu boas coisas jogando xadrez. E aí só que a gente sabe também que o xadrez indiano, antigamente, ele era um pouquinho diferente do que a gente tem hoje, né? Ele tinha algumas peças a mais, o elefante. Já ouviu falar sobre isso, Hilton? Olavo? Sim, já ouvi essa história. Sim, eu já vi também que a rainha hoje ela é coisa mais recente, né? Tipo, isso. Devido àquelas grandes rainhas que existiram no período, na era de ouro do Império e tudo, né? Isso, é o xadrez. O xadrez que nós temos hoje, ele é um xadrez mais medieval. E que ele foi muito importante, o desenvolvimento dele foi muito importante também para percepção de táticas, né? Tanto nas guerras medievais, antigas. Então o xadrez ele era muito jogado. Os grandes conquistadores, Napoleão Bonaparte, os grandes conquistadores, eles jogavam xadrez. Então a gente tinha essa questão do xadrez na Idade Média, né? Eu até trouxe uma imagem bem legal aqui, né? Um exemplo aqui, né? Na Idade Média, comparando, né? O lado branco com o lado vermelho aqui, que era uma divisão, né? Antigamente, dos reinos, da onde que a gente fosse, tinha essa divisão. Então, nós podemos imaginar o tabuleiro do xadrez como um grande campo de batalha. E as peças de xadrez, né? Por exemplo, o peão, que é essa nossa pecinha pequenininha aqui, nós temos 8 peões no tabuleiro de xadrez, ele pode ser comparado ao exército raso, aqueles homens de frente mesmo, que vinham com a linha de frente nos campos de batalha, aqueles primeiros que morriam, que a gente usava ali como trocas, né, que os reis usavam como trocas, mandavam eles na frente. Então o peão seria aquele exército raso que a gente tem lá na Idade Média. Já a torre, né, que nós temos aqui representada a sua peça, ela representava as grandes edificações que existiam no campo de batalha. Elas davam aquele suporte bem grande ali para os seus exércitos, né? Ele dava suporte, aquele tiro à distância, também defendiam muito bem. Então, era uma estratégia muito boa na época dos campos de batalha, era as questões do posicionamento dos seus castelos. Já o bispo, né, que nós temos a peça aqui representada, ela representava o clero.
todos nós sabemos que antigamente o clero ele tinha extrema importância nas guerras, também na paz. Em alguns lugares o Papa mandava até mais do que o rei, e a igreja tinha um poder gigantesco de mover as guerras. O bispo ele tinha aquela independência, né, e até aquele certo poder, dinamismo, né, nas guerras antigas. Já o cavalo ele representava a cavalaria. E a cavalaria, a gente sabe que a cavalaria ela era muito ágil. Os reis, antigamente, usavam a cavalaria para surpresa, gerar surpresa no campo de batalha. Então, no mesmo tempo que o cavalo a cavalaria estava de um lado, ele podia dar a volta e atacar o flanco. Então, a gente usava a cavalaria para movimentos rápidos, antigamente, para aquele ataque surpresa. Já a rainha, né, que representa aí a nobreza, ela no xadrez ela tem uma importância muito grande, como nós vamos ver, o motivo dessa importância, assim como a nobreza antigamente também tinha uma importância muito grande. Os grandes generais de exército, eles comandavam a guerra, eles é que faziam a guerra agir antigamente. E por fim, né, a nossa peça mais importante, o rei ele representava o reino, todo o reino. No xadrez, se o rei cai, se o rei é capturado, nós acabamos, o jogo ele acaba. E assim também como antigamente o reino, né, que o rei era a pessoa mais importante do reino, se o rei morresse, né, poderia até decretar o fim do reino. A gente tinha grandes confusões para a sucessão do rei. Então o rei era uma peça de extrema importância nesse contexto medieval antigo. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre o movimento das peças. Bem, primeiro, né, aqui nós temos o rei representado e os nossos peões da linha de frente. Cada exército vai ter 8 peões, então vão ser 8 peões brancos, 8 peões das casas negras, né, dos seus oponentes. E o movimento do peão é bem tranquilo. Olavo? Aproveitar aí, gente, ele está usando um aplicativo que vocês podem criar uma conta depois, para vocês participarem dos nossos futuros jogos, oficinas, atividades. O site está até aqui no canto superior aí, que chama lichess.org. Quer dizer, xadrez livre, em inglês, né? Lichess, livre chess. E nesse aplicativo você consegue jogar com outras pessoas. A gente tem, para quem entrou já no clube lá, viu que a gente tem um link dentro do Lichess, do nosso clube, onde a gente faz as diversas atividades. A gente tem um campeonato aos sábados, a gente tem algumas atividades. Você pode convidar outros componentes do grupo para jogar de forma amistosa ou de forma ranqueada. E, então, assim, daqui a pouco a gente dá mais detalhes sobre como você entra, né? Mas quem quiser já ir explorando, você pode clicar no seu navegador aí, lichess.org, ou então procurar no celular, né, pelo Play Store ou no Apple Store o aplicativo do Lichess e fazer sua conta para a gente atuar aqui no clube. É isso. Então, como a gente pode ver, né, nós temos 8 peões negros, 8 peões de casa branca. E o movimento do peão é bem tranquilo. O peão ele só consegue movimentar para frente. Então aqui, ó, se eu clicar no peão aqui perto, próximo ao rei, ela vai dar a chance de pular, de andar só para frente. Quando nós estivermos na casa de início, ou seja, essa coluna 2 para brancas e a coluna 7 para as negras, ela vai poder pular 2 casas. Depois disso, ela só pode pular uma casa. Então aqui, ó, para as negras aqui também é a mesma coisa. Ela vai poder pular 2 casas. As peças brancas, elas também podem andar uma casa no início, se elas quiserem. Assim como as negras. Então, você, na primeira jogada, então, no primeiro movimento das peças brancas, se você não movimentou aquela peça ainda, ela pode andar 2 casas. Depois, ela só vai poder andar mais uma casa. Aqui, ó. Se a gente clicar aqui, ele só vai permitir
andar uma casa para frente, assim como as peças negras, uma casa para frente. Uma coisa especial aqui é em questão das peças do peão. O peão, ele não consegue andar para frente quando tiver uma peça bloqueando o seu movimento. Então, se eu tiver uma peça na frente do peão, o peão não consegue movimentar. Só que o peão, ele tem um jeito diferente de capturar. Geralmente, as peças, elas capturam enquanto elas movimentam. Por exemplo, o peão movimenta para frente. Se fosse qualquer outra peça, ela capturaria para frente. Só que o peão, ela só consegue capturar na diagonal. Se a gente for ver aqui, ó, a peça negra, ela permite que eu capture esse peão aqui que está na diagonal. Porém, ele não permite que eu capture esse peão da frente. Se a gente for ver aqui, ó, eu consigo capturar esse peão aqui da diagonal. Do mesmo jeito das brancas lá, olha. Se eu movimentar esse peão aqui para chegar na diagonal da peça branca, eu vou conseguir capturar essa peça negra. Detalhes importantes. O peão não volta para trás, ele não movimenta para trás, e ele também não captura ao voltar para trás. É para frente e avante. Né? Isso. Uma ele coisa é que vale a pena a gente frisar aqui também é o seguinte. Muita gente vem para o xadrez saindo do jogo de damas. Então, lá no jogo de damas, a gente está habituado a saltar peças. A gente vai ver daqui a pouco que consegue saltar é o cavalo, mas daqui a pouco a gente chega nesse assunto. Isso. Mas aqui, o xadrez é como se fosse uma guerra de 2 reinos, tá? Então, o que você está disputando no xadrez, principalmente, é território. Então, quando ele falou lá sobre capturar, vocês viram que a peça ocupa a casa da que ela vai capturar. Isso que a gente chama de captura. Né? Então, por exemplo, o legal de pensar no peão é que é como se ele tivesse com um escudo na frente dele aqui. Então, ele anda para frente com esse escudo, mas na hora de atacar, ele não ataca para frente. Ele só ataca para o lado. Ele ataca na diagonal ou na outra diagonal. Então, é como se ele estivesse andando com o escudo e tivesse uma espada para ele espetar nessa diagonal ou na outra diagonal. Por isso que a gente fala que o peão, ele anda para frente, avança, mas as capturas dele são na primeira diagonal aí. Então, guarda esse movimento do peão aí. Para frente, captura na diagonal. E já considera isso, já pensa o quê? O xadrez é uma guerra de território. Então, na hora que você vai capturar, igual ele está demonstrando alguns passos aqui, ó, você captura tomando a casa ocupada pelo seu adversário. Isso é captura. Igual ele acabou de fazer lá. Então, o peão que estava na casa aqui abaixo capturou a diagonal logo à frente. E uma coisa que é interessante olhar também, que já serve de orientação, é que cada casa no tabuleiro tem um nome, tem um endereço. Né? Se você olhar, talvez você ampliar um pouco a imagem, Kleber, para eles conseguirem ler melhor. Cada linha do tabuleiro tem um número, nota ali, ó, de 1 até 8, e cada coluna do tabuleiro tem uma letra. Então, por exemplo, você pode dar um endereço do rei, por exemplo, o rei preto. Onde o rei preto está? Ele está na coluna E, na linha 8. Então, você olha lá, linha 8, coluna E, você consegue localizar qualquer peça no tabuleiro, ou seja, todas as casas do tabuleiro têm um nome, tem um endereço para você localizar. Então, por exemplo, a gente pode chegar aqui e falar, na casa A2 tem um peão branco. Observe aí a tela, aí, ó. A, coluna A, que é a primeira, e 2 é a segunda linha. Então, ele acabou de apontar esse peão. Então, isso é interessante, porque a gente precisa anotar quais foram os movimentos, o que aconteceu numa partida. E essas casas são uma base do que acontece. Tanto que já até começou a escrever aqui do lado, olha lá, E4, G3 e assim por diante, que são os endereços do que aconteceu durante a partida. Então, Kleber? Isso. Então, aqui, olha. O movimento do peão, recapitulando, o peão só movimenta para frente, só captura na diagonal. Um outro detalhe é que a peça, sempre que a peça captura, ela fica no lugar da outra peça. Quanto ao rei, o rei ele pode movimentar uma casa para qualquer lado. Então, esse rei branco aqui, ó,
ele poderia movimentar para frente. Esse rei negro aqui, ó, ele poderia movimentar para frente. O rei, ele pode voltar, ou seja, ele pode movimentar aqui, ó, para qualquer uma dessas casas aqui do seu lado, ele poderia movimentar, e para capturar também a mesma coisa. Eu vou escolher uma peça que esteja em seu raio de alcance, né? Ou seja, uma casa em qualquer lado, e vou capturar essa peça. Do mesmo jeito aqui das negras, né? Posso capturar essa peça. Se a gente for ver aqui, ó, ele dá a opção de ir para qualquer lado. Por que que o rei não tá dando a opção de vir para essa casa? Porque como a gente bem lembra lá, ó, o peão, ele captura na diagonal. Então, se o rei movimentar para cá, o peão vai capturar o seu rei. Não é permitido o rei vir para essa casa aqui, ó, movimentar para essa casa, porque o rei é a peça mais importante do jogo. Nós não podemos colocar o rei em perigo. Então, se nós não podemos colocar o rei em perigo, a gente não pode caminhar para essa casa aqui, para essa peça capturar o rei. Então, eu sou obrigado a defender o rei. Do mesmo jeito, esse rei negro aqui, ele não poderia vir para essa casa, ó, porque nós temos um peão aqui atacando esse rei. Cavalo. O cavalo, ele tem... Vocês lembram que eu disse que o cavalo ele tem um movimento bem rápido? O cavalo, ele é a peça que pode pular outras peças. É a única peça do tabuleiro que poderia pular as outras peças. Estou tentando... Alguém sabe como é que eu faço para diminuir aqui a tela de novo? Eu acho que eu aumentei lá, não estou conseguindo. Você lembra, Olavo? Ctrl menos. Porque eu estava apertando a mesma coisa no Alt. Bem, vou só colocar Nós vamos editar o tabuleiro aqui. É bom que eu já ensino vocês a editarem o tabuleiro aqui, já que quando vocês quiserem aprender. Então aqui, ó, o cavalo, ele sempre vai movimentar em L. Se a gente for analisar aqui, ó, o cavalo ele poderia ir para cada uma dessas casas aqui, ó. O que que eu vou contar então? Eu vou contar 2 casas para o lado, uma para cima. Ou então, 2 casas para cima e uma para o lado. Ele sempre vai movimentar em forma de L. 2 casas para cima, uma para o lado. 2 casas para o lado, uma para cima. 2 casas para o lado, uma para baixo. Então, ele sempre vai movimentar aqui em forma de L. Nesse caso aqui, ó, ele poderia vir para onde está cada um desses peões, olha. Ele poderia vir para cá, para essas 8 casas aqui, ó. Então, ele tem um movimento mais dinâmico, um movimento que é mais difícil de você enxergar. É aquilo que eu comentei lá na questão da guerra medieval. O cavalo, ele movimenta rápido e é capaz de te pregar surpresas. Então, aqui, ó. O cavalo, ele poderia, por exemplo, já que ele pode movimentar 2 casas para o lado e uma para cima, ele poderia vir e capturar esse peão. Do mesmo jeito que ele poderia vir e capturar esse peão, ele poderia vir e capturar esse peão e sucessivamente. Assim que ele movimentar aqui, ó, vocês estão vendo, ó? Eu posso também fazer outro movimento com ele, ó. 2 casas para o lado, uma para cima. 2 casas para o lado, uma para cima. Ou 2 casas para o lado, 2 casas para cima, uma para o lado. Ou 2 para baixo, para o lado. E assim sucessivamente. Então o cavalo ele tem um movimento muito dinâmico. Alguém tem dúvidas sobre o movimento do cavalo? Lembrando também que o cavalo ele é a única peça que ele pode pular as peças. Por exemplo, ó, ele poderia movimentar aqui, né? Ele tem que parar nessa casa. Só que ele pode pular esse peão aqui. Se tivesse outro peão aqui, ele também pularia esse peão para capturar esse. E a coisa que o Olavo comentou, né? A gente sempre fica na casa que a gente vai capturar a peça. Se eu for capturar essa peça aqui, já que o movimento permite, eu pararia nessa casa. É uma coisa interessante de pensar no cavalo, é assim, se você pensar assim,
duas para um lado, sempre pensar 2, 1, 2, 1. Quer dizer o quê? 2 para cima, aí ele ocupa 1 em cada lado. 2 para frente, por exemplo, 1 em cima e embaixo desse lugar. 2 para baixo, 1 em cada lado, e assim por diante. E o interessante monta o tabuleiro de novo, professor. Do início mesmo, do nativo do tabuleiro. Só para eles verem. Então, o que ele está falando sobre o cavalo ser capaz de pular as peças aí é o seguinte: vamos supor, o cavalo nativo, ele nasce nessa casa que está mostrando aí, ó. Né, olhando a questão de nomenclatura, lembra? Ele nasce na coluna B e na coluna G. Significa o quê? Que você pode iniciar o jogo usando o cavalo. Já as outras peças, por exemplo, o rei agora, o rei não pode mexer, porque o rei está impedido das próprias peças. Para o rei se mexer, que é o movimento que vocês já conhecem, eu tenho que tirar um dos peões que está na frente do rei para depois o rei se mover. Já o cavalo não, o cavalo da posição nativa dele, ele já pode pular toda essa carreira de peões dele e chegar na casa de objetivo dele. Que no caso aí, esse peão de G, esse cavalo de G que ele mexeu aí, pode ir para F3 ou para H3. Não, antes. Isso, de onde ele saiu. Esses dois aí, e no caso do branco, os dois de baixo aqui. E ele pode também proteger o peãozinho que está na frente do rei, olha só. Se alguém atacar o peãozinho que está na frente do rei, o cavalo está defendendo ele. Ok? Isso. A próxima peça que nós temos aqui são os bispos. Nós temos 4 bispos no jogo. 2 bispos brancos e 2 bispos pretos. Vocês vão notar que as peças, elas sempre vão ter um bispo aqui da casa branca e um bispo aqui da casa mais escura, assim como as peças negras também. Um bispo da casa branca, um bispo da casa escura. Os bispos, eles sempre movimentam na diagonal. Então, aqui, ó, nós temos esse bispo que vai poder fazer todo esse trajeto aqui na diagonal, branco, e esse bispo aqui das casas negras, que ele vai poder fazer todo esse trajeto das negras. Assim como lá as peças negras, né? E também as peças brancas. Então, a gente pode movimentar ele para qualquer casa, assim como os bispos aqui da casa negra, né? Nós podemos fazer o movimento em qualquer casa, e assim sucessivamente. Ó, ele vai poder voltar aqui, olha, vai ter um raio aqui de ação, e é a mesma coisa lá na sua captura, né? Eu sempre vou parar aonde está a peça que eu vou capturar. Lembrando também que o bispo, ele não pode pular outras peças. Ele só pararia aqui, né, se ele fosse capturar, mas se não, ele teria que parar no máximo nessa casa aqui. Assim como as peças negras, né, que elas capturam e ficam na peça de origem da peça que você capturou. Alguma dúvida sobre os bispos? Algum adendo aí? Eu costumo falar que, com exceção do cavalo, né, as outras peças andam quantas casas elas puderem, né? Então, por exemplo, cria uma situação no editor de tabuleiro, professor, em que o bispo consegue andar até um certo lugar. Pode ser até no início, naquele editor de tabuleiro mesmo, o tabuleiro cheio. Aqui, ó. Aqui, ó, o bispo ele só conseguiria vir até aqui, porque tem uma peça dele impedindo não a está sua mais peça. transmitindo essa tela. Então, é aquilo que eu expliquei. Ele não pula, né? Ele só pode ir até a outra peça que está impedindo. Em Kleber, então, se ele viria para não aqui, está sendo né? transmitida. Ah, desculpa. Isso. Aqui, ó. Vou movimentar algumas peças aqui. Nesse caso aqui, ó. O bispo, ele só poderia movimentar até a fronteira aqui desse peão. Então, ele só poderia vir até na casa aqui D3. Isso, ele não poderia ultrapassar ou pular esses 2 peões. Isso, como a única peça que pula outras peças é o cavalo, então a gente fala, o bispo vai até onde ele puder. Nessa diagonal aí, ele só pode ir até esse limite onde está o outro peão. Ele não consegue saltar o peão, então ele vai até ali. Então, o raio de ação do bispo
apesar de ser toda diagonal, por causa do peão dele próprio, né, ele fica impedido de ir até além desse peão. Isso, Então a nesse gente caso fala aqui. que ele chega até aqui. Mesma coisa, ó. Com a presença do cavalo aqui em B1, o bispo não consegue chegar até B1. Ele fica até no máximo nessa primeira casa aí, nessa segunda casinha em C2. Então, ele pode ir ou até C2, ou ele pode ir também em E2 ou em F1. Então, se a gente fala, as outras peças andam quantas casas elas puderem, porque as próprias peças podem criar um impeditivo, uma barreira. de anda. Isso. Bem, a próxima peça aqui, né? Nós temos a torre. A torre, ela fica nas extremidades, no começo do Aliás, jogo, né? alguma pergunta, gente, sobre algum movimento? A gente vai fazer uma parte prática ainda, então, para vocês tentarem... a gente está passando inicialmente, mas daqui a pouco tem parte prática também. E lá no clube a gente vai passar alguns para casas para vocês fixarem esses movimentos. As torres aqui, né, elas sempre vão ter um movimento nas diagonais. Então, as torres, elas poderiam movimentar todas as diagonais aqui. Verdade, nas colunas, né? E nas colunas que elas estão. Lembrando, né, por exemplo, daquele preditivo. Esse exemplo aqui, ó, ele poderia movimentar até aqui na casa H8, mas aqui dos lados, né, ele poderiam movimentar apenas até a casa F, porque nós temos um rei aqui impedindo a sua passagem. Então, assim que ela movimenta, né? Se a gente tiver outro movimento, ela parte aqui do movimento das suas colunas. Ela sempre movimenta reto. Para capturar, é a mesma coisa. Nós teríamos que parar na casa aonde tem a peça a ser capturada, né? Então, eu andaria até essa casa aqui, ó, H5, para capturar a peça, né? E eu realizaria a captura. A torre também, ela tem um movimento tranquilo, né? Ela sempre movimenta. O movimento dela é fácil da gente guardar. Ela tem um movimento mais simples. Então, ela sempre movimenta nas diagonais. Respeitando aquele mesmo questão, né? Que ela não pode pular a peça. Então, ela só poderia movimentar aqui nessas casas aqui, nessas colunas que ela poderia ir. Algum adendo, alguma pergunta sobre a torre? Ela também pode voltar, tá, gente? A única peça que não volta aqui é o peão, lembrando disso. Tranquilo. Alguma pergunta, gente? Não? Então, agora a peça mais poderosa do xadrez. Isso, agora nós vamos para a última peça, né? Não a mais valiosa, porque a valiosa é o rei, a mais poderosa. Isso. Deixa eu só colocar ela aqui. Que seria a dama, né? Bruno, A pode dama, perguntar. Tem uma pergunta aí? Deixa eu só perguntar, Olavo e Kleber. Surgiu só uma dúvida aqui em relação às peças, elas têm uma ordem certa com que cada peça pode comer a outra ou não? Não. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas a captura ocorre quando você tiver, por exemplo, territórios disponíveis para capturar. Então, assim, pode ocorrer em qualquer ordem isso. Então, não necessariamente uma peça maior tem que capturar a outra, não. Na ordem que ocorrer, a gente realiza a captura. Não, beleza. Então, a dama, né, ela é a peça com maior movimento do jogo. Ela pode andar tanto nas diagonais, né, imitando o bispo, quanto nas colunas, imitando a torre. Então, ela tem aquele movimento mais amplo no jogo. Por exemplo, aqui, ó, essa peça aqui, a rainha branca, ela poderia andar nas diagonais, né, para frente e para trás, e ela também poderia fazer um movimento aqui nas laterais e para frente e para trás. Então, ela tem um movimento muito amplo. É por isso que a gente fala que ela é muito valiosa, porque ela tem uma gama de movimentos maiores. Para capturar também, né, a mesma situação, ela sempre para
ela não pula, né, as peças, ela sempre para na peça que ela vai capturar. Alguma dúvida? A Litslane até deixou no chat ali, ela não imita o cavalo, mas o resto Isso, consegue só não imita o cavalo. Então, gente, aproveitar que o tabuleiro está montado aí, deixa eu abrir minha câmera também para vocês conversarem. Eu vou fazer diferente, eu vou montar o tabuleiro. Tá, boa. Vamos fazer a montagem do tabuleiro? Eu costumo contar uma historinha para as crianças. Eu acho que não tem nenhuma criança na sala, mas vocês aqui do clube serão multiplicadores do conhecimento. Então, eu vou contar a historinha que eu conto para as crianças, e quando vocês estiverem ensinando xadrez para alguma criança, você conta essa historinha que eu vou contar agora. Que o tabuleiro de xadrez é como se, para montar o tabuleiro de xadrez, é como se... tem a Maria de 7 anos, então conta para ela aí o seguinte. Quando você vai montar o tabuleiro, é como se você estivesse fazendo um casamento, né? Então, para você fazer o casamento, você precisa da estrutura, né, que é uma casinha, ou seja, as torres. Então, as torres são as peças que serão localizadas delimitando o espaço da festa do casamento. Depois do que você localizou, já tem o espaço da festa do casamento, você localiza os cavalos, né, que é a charrete, que vai levar o noivo e a noiva. Depois que você levou a noiva e a noiva com a charrete, você precisa dos padres para comemorar o casamento. Então, você coloca os bispos, que são o clero. E agora vem uma coisa importante. Você vai localizar o rei e a rainha. Eu tenho aqui o par de peças que é muito importante, porque as crianças confundem muito isso, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. O rei e a rainha são peças muito parecidas, mas guardem. Todo tabuleiro de xadrez, o rei vai ter uma cruz no alto, no alto da peça, igual está representado ali. E a rainha, ela é sempre um pouquinho mais baixa do que o rei. Só que tem uma dúvida, onde eu coloco o rei e onde eu coloco a rainha? Eu falo para as crianças o seguinte, ela é a noiva, então ela é vaidosa, o que ela faz? Ela vai ficar na casa que combina com a cor do vestido dela. Significa o quê? A rainha branca vai ficar na coluna D, que é a casa branca. A rainha preta vai ficar na coluna D, que é uma casa preta. De forma que fica rei em frente a rei e rainha em frente a rainha. E depois disso, os convidados, que são todos os peões que aparecem na frente aí, fechando a cerimônia do casamento. Guardaram como que a gente monta o tabuleiro, então? Então, lembrem-se. Primeira coisa, na sua mão direita e esquerda, que é na casa H1, tem que estar uma casa branca. Na sua mão direita, quando você estiver do lado das pretas, que é na casa A8, tem que ter uma casa branca, para fazer essa diagonal que corta o tabuleiro da esquerda para a direita, branca, tá? Conferido isso, você coloca as torres, cavalos, bispos, a rainha branca na casa branca e o rei a rainha preta na casa preta. Ou, se você tiver em dúvida, guarda D de dama. Né? Quer dizer o quê? Na coluna D, você tem a rainha branca e a rainha preta. Na coluna D de dama. E aproveito para falar aqui que um dos booms que a gente teve recente do xadrez foi com um seriado no Netflix chamado O Gambito da Rainha. Na verdade, em português, é porque a gente acredita que o tradutor não entende muito de xadrez, e quando ele traduziu, né, o Gambito, usou a palavra Queen, em português a gente usa o nome dama, né? A gente traduz para dama. Por quê? Porque R a gente já usa para rei. Na hora que a gente vai anotar tabuleiro, sabe? Anotar a partida, a gente usa D de dama e R de rei na língua portuguesa. Então, uma coisa que a gente guarda aqui é que a coluna D é a coluna da dama. E o tabuleiro fica dividido em dois. Ó. Tem uma ala que a gente chama que é da dama, que vai da coluna A, B, C, D. Então, essa lateral toda aqui é da dama. E tem a ala que é do rei, que é da parte de E, F, G e H. Então, você consegue dividir o tabuleiro em dois pedaços. Um pedaço que é a ala do rei e um pedaço que é a ala da dama. Isso é muito importante frisar. E, então, assim, a gente já sabe o movimento das peças, já sabe localizar as peças no tabuleiro, né? Alguma dúvida sobre algum movimento aí, gente? Porque nas aulas futuras a gente vai praticar movimentos especiais,
Se vocês quiserem já lerem sobre, a gente vai falar futuramente do rock, da captura em passant, mas por agora a gente precisa que vocês não tenham dúvida nessa parte, que é montar o tabuleiro, o nome de cada peça e o movimento básico de cada um. E um adendo aqui, ó, muitas crianças confundem o peão com o bispo, tá? Então, eu vou pegar aqui o bispo preto. Deixa eu ver aqui. Vou pegar o bispo branco para dar contraste aqui. Então, quando você pega, por exemplo, o bispo branco, dá um zoom aqui, né? Sempre o bispo branco vai ter esse corte na cabeça aí, tá vendo no alto? Que é o que até está desenhado lá na figura. Enquanto que o peão, ele é todo liso. Eu estou falando isso porque algumas crianças, quando elas estão aprendendo, elas costumam confundir, apesar de eles serem de tamanhos diferentes, mas muitas crianças, na hora de montar o tabuleiro, eles confundem o peão com o bispo. Então, guardem, ou se a gente tiver algum escultor no grupo que depois deseja produzir tabuleiros de xadrez, lembre de deixar um cortezinho no bispo para que ele não seja confundido com o peão. E lembrem de colocar uma cruz no alto do rei, para ele não ser confundido com a dama. Né? Então, sempre a notação correta. Quem sabe de xadrez é construtor, é artesão, ele tem que observar isso. E na hora que você for comprar um xadrez artístico, algo assim, a peça do cavalo é a peça que mais trabalhosa é. Né? Por exemplo, se fosse construir na madeireira, todas as peças são torneáveis. Olha para você ver. Um torno, né? Você gira a peça, você constrói todas as peças do tabuleiro, até mesmo a torre, por exemplo. Né? Até a mesma torre você consegue tornear. Deixa eu pegar a torre. Aqui, ó. Até mesmo uma torre você consegue tornear grande parte dela, mas o cavalo ele é todo trabalhado. Então, quando você for escolher um ótimo tabuleiro para decoração na sua casa, observe a qualidade de produção do cavalo, que vai indicar muito sobre a qualidade do seu tabuleiro. Nesse caso aqui, são peças em plástico mesmo, com um tabuleiro de lona, que é uma coisa mais comercial e em longa linha de produção, ok? Perguntas? Tira dúvidas? Então, vamos fazer o seguinte, Kleber, vamos dar a eles uma guia de como criar uma conta no Lichess, por enquanto, como parte prática da nossa aula de hoje. E no clube, ele passa alguns outros exercícios dessas bases do xadrez. Aqui, ó, nós vamos ter a página do Lichess, né? A gente pode entrar lá, lichess.com. A gente pode até pesquisar no Google. Se vocês tiverem acesso ao computador ou já quiserem instalar no celular o Lichess, que é o Lichess, já pode fazer isso agora, que a gente vai precisar dessa conta de vocês para as atividades futuras. Aí vocês vão retorno aqui, quem ainda não fez, quem já fez. A gente vai entrar no lichess.org, né? E nós vamos ter aqui a opção entrar. Aí a gente pode registrar, né, uma conta de vocês, nós vamos precisar de pôr o nome do usuário, uma senha e o e-mail conectado, né? Um e-mail para recuperação de senha, caso vocês esqueçam. Isso. Aí vocês podem concordar, né, vocês têm que concordar com essas regras, né, de ser sempre cortês, que não criou várias contas, que seguirá as normas. Sou humano, você vai marcar aqui os carros, né, que eles pedem. Verifique e registrar essa conta. Assim vocês já vão conseguir entrar. Aí para entrar, né, vocês podem pôr o nome do usuário que vocês criaram lá atrás, a senha. Quem quiser futuramente jogar comigo aí, né, contra meu usuário no Lichess é Olavo Silva. É Olavo com A maiúsculo, Silva com S maiúsculo. Aqui nós temos a capa aqui do Lichess, né? Tem uma aba aqui, aprender, o básico do xadrez, você pode praticar, estudar também, tem alguns professores, as coordenadas do xadrez. Vocês podem também assistir, né, algumas partidas de campeões de xadrez. Essa questão aqui do quebra-cabeça, que é importante ali no futuro, né? A gente vai chegar nesse ponto ainda. Isso, esse quebra-cabeça ele vai mostrar aqui questões, né, de como resolver
alguns movimentos, a gente pode até tentar, o que vocês resolver essa aqui? Eu errei, né? Mas Ainda não, tá cedo, ainda não. A gente pode também praticar aqui com esse quebra-cabeça. E a gente também pode jogar, né? Criar uma partida com os vários estilos de xadrez que tem. A gente classifica o estilo de acordo com o tempo de jogada total. Se a gente vai ver aqui, ó, tem um número inicial, né? Que seria o relógio total que a gente tem lá. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, isso para terminar todas as jogadas, né, para a partida inteira. E esse mais algum número aqui é o que a gente tem de acréscimo por lance. Então aqui, ó, aqui não tem acréscimo nenhum. Você joga e vai ter 1 minuto no máximo para terminar a partida. Já aqui, ó, nós temos 2 minutos e a cada lance que você faz, você vai ganhar 1 segundo. Então isso aqui é a classificação que a gente tem aqui do xadrez, né? Então, as partidas bullets são até de 2 minutos, as partidas blitz são de 3 a 5 minutos, as partidas rápidas são de 10 a 15 minutos, e as partidas clássicas, né, que são de 30 minutos para mais. Esse tempo aí é o seguinte, é que o lance que você faz, né, a gente inicia a partida sempre com as brancas, iniciando o jogo, mas quando as brancas fazem o jogo, elas têm um tempo para pensar, né? E elas fazem um lance. O que acontece? O que é esse tempo que ele acabou de mostrar ali? É o tempo total que você tem para pensar e fazer os seus próprios lances. Significa o quê? Eu fiz um lance e bato num relógio. Né? Geralmente a gente batia num ponteiro de um relógio. E era um relógio duplo, né? Um relógio duplo, que o meu tempo para. E agora, quem está pensando no lance é o adversário. Então, o adversário pensa um tempo, faz o lance, para o relógio dele, e assim por diante. Eu vou parando o meu relógio quando eu faço o lance, e o adversário para o próprio relógio quando ele faz o lance. Então, vamos supor que eu fiz um lance, e o meu adversário ficou séculos pensando o próximo lance e não fez. Se o tempo dele todo passar, ele perde o jogo, mesmo a partida não estando no início ou no final, assim por diante. Entenderam? Então, esse relógio que ele colocou é como se fosse o tempo que cada um tem para pensar todo o seu jogo, dividido em lances por lance. Então, tem uma classificação internacional que chama, igual ele falou aí, ó, que é a de bala, né, a bullet, que é a super rápida. Você vê os adversários fazendo lance batendo, são partidas que duram de 1 a 2 minutos cada um. As partidas blitz, sim, eu vou colocar no canal a aula de hoje, né, na nossa sequência. As partidas blitz são essas que estão aí entre 3 até 9 minutos. As de 10 até 29 são chamadas rápidas, e as clássicas acima de 30. Henrique? Boa noite, gente. Só uma dúvida. Essas partidas aí de 1 minuto bem outro nível, né? Porque, tipo... Sim. A gente costuma falar, assim, nós, assim, do clube, a gente já fala que blitz não é justo. Tipo, se você quer justiça, não jogue blitz. Quer dizer o quê? São essas partidas que são consideradas rápidas pra gente. Né? Muitas vezes a gente está com o jogo ganho, mas o tempo acaba porque a gente não conseguiu demonstrar cada lance. Bullet, então, é outro nível. Eu acho que temos uns 2 ou 3 jogadores de bullet talvez só o Adilson, que é a gente chama de bulleteiro, né, que joga bullet no... Talvez você também, não, Kleber? Você joga bullet? Eu jogo blitz. Só blitz. Bullet eu não gosto muito, não. Eu já tô apanhando então, blitz. Assim, para vocês, é rápido, nível rápido para o clássico, inicialmente. Pois é, 1 minuto, às vezes, estou pensando no primeiro lance, né? Tem que Outra coisa. A partida inteira. Opa. Eu tava mexendo na minha conta aqui e eu parei num negócio aqui que eu não sei onde que eu tô. Acho que eu fiz minha conta. Tá. Depois você fizer a sua... Depois eu vou... Aliás, deixa eu perguntar para... Quem... Levanta a mãozinha, tá vendo essa mãozinha aqui, ó? Levanta a mãozinha quem ainda não conseguiu fazer a conta para a gente ver os problemas que vocês estão enfrentando. Todos conseguiram fazer a conta?
Ah, então bacana. Então, por exemplo, essa conta aí, ó, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão criar uma partida, ao invés de você clicar, tá vendo essa tela que ele está mostrando inicial aqui? Essa tela aqui te coloca em uma partida ranqueada, né? Quer dizer o quê? Que você vai jogar uma partida e vai valer pontos. O Lichess ainda não sabe qual é o seu nível de xadrez, o quanto você joga xadrez. Então, ele te dá um ranking provisório de 1.500 pontos. E à medida que você for jogando, ganhando ou perdendo, esse ranking vai se alterando com o tempo. Vocês, como estão na fase iniciante, vocês não vão fazer isso. Vocês vão criar, tem uma opção, uma aba ali do lado, chamada Criar uma Partida. Clica lá para eles verem isso. Tá vendo aí, ó? Vocês vão criar uma partida e aí vocês vão editar para a seguinte coisa. Vocês vão colocar tempos de 10 minutos ou mais, tá? Os acréscimos, igual ele falou, são acréscimos para cada lance que você faz. Vamos supor, você fez o lance, você ganha um bônusinho de 2 segundos, 5 segundos, etc. E mais importante, vocês vão selecionar a opção amistosa aí, ó. Quer dizer o quê? Que os jogos que vocês farão, toda vez que vocês criarem essa partida, elas não variarão ponto no seu ranking. Vocês estão aprendendo ainda. O que acontece o quê? Você aprende agora, entra ranqueado, aí seu ranking é muito massacrado. Quando você vê, você está aí com 200 de ranking, onde era 1.500, e depois para subir o ranking é difícil. Você vai ganhando pontos de 4 em 4, 2, 3 pontos, 5, cada vitória, ok? A Alexlana, ela já começou nas ranqueadas, né? Eu também comecei, Alexlana, agora que eu estou recuperando. Então, assim, fica com ele nesse formato aí, e igual eu falei, hoje é a primeira aula de vocês estão aprendendo a movimentar, a gente vai dar outros passos. A esperança é que no final do mês vocês já estejam aptos, né? A nosso plano, o planejamento é que no final do mês vocês estejam jogando entre vocês, jogando com a gente vai fazer umas oficinas de jogar aí. Todos aqui entraram no clube? Alguém conseguiu chegar sem estar no clube? Quem ainda não entrou no clube, levanta a mãozinha aqui. Essa mãozinha. Ok, então, se estão, tá dando medo, né? Então, não, é isso mesmo. Porque esse ranking aí, no caso, é um ranking de computador. A gente vai falar mais detalhes futuramente, mas esse ranking aí mede a sua força no xadrez. Aí você vai ver, depois a gente vai passar alguns canais, vocês vão ver o clima do clube é muito amigável, a gente gosta, se diverte bastante lá. A gente joga, coloca algumas partidas, comenta, coloca alguns lances de desafio, mas inicialmente, calma, vocês vão acompanhar isso aos poucos, mas vocês vão assistir e vão ver que existem grandes mestres de xadrez que têm ranking de 2.000 e tantos, 2.500, quase 3.000 aí, alguns, e depois a gente fala mais detalhes sobre isso, mas ele mede a sua força no xadrez. Tá? Então é isso, alguém tem algo a acrescentar, comentar? De novo, aqui ó, no chat está o link para o recolhimento dos certificados da nossa primeira aula. Lembrando que planejamos 5 aulas, planejamos com muito carinho aí, 5 aulas para iniciar vocês no xadrez e fortalecer o nosso clube aí, né? Nesse momento, muito bem-vindo. Acho que são mais de 50 partidas. A Letzlane perguntou aí. Ah, sim, ela perguntou, desculpa. Qual a pergunta dela? Depois de quantas partidas aparece aquela interrogação lá da pontuação? Ah, depois de quantos desaparecem? Nossa, 50? Não acho que nem isso tudo não, hein? Enzo, quantas partidas, Enzo? Oi? Quantas partidas desaparece a interrogação? A interrogação no rate é porque você é provisório ainda. Ô, Letzlane, até acho que ganhar. Acho que umas 10, eu acho. São poucas. Não chega algo a ser assim. 50, não. Mas ela falou lá, ela já jogou mais de 50. Mas você deve ter jogado no amistoso, não, Letzlane? Acho que umas 10 partidas ranqueadas já tiram o seu rate. Já define o seu rate. Henrique? Olavo, se eu jogar 50 partidas ranqueadas, eu não vou ter. Não. O que acontece é que, por exemplo, seu ranking pode cair, sei lá, para 1.000, 1.900, 800. Aí você chega num adversário que está realmente com o seu nível de ranking, entendeu?
Aí você começa a ganhar, aí você vai aumentando o ranking, aí vai ganhando os rankings de cima e assim por diante. Henrique, pergunta? Olavo, eu acho que ainda não consegui criar uma sala. Não é uma sala, não, é uma partida. Mas É uma partida. Isso aí é só depois. Tá? O que eu estou recomendando é quando vocês estiverem aptos a jogar, a gente vai fazer isso. Porque por enquanto vocês ainda não sabem um rock, não sabem algumas outras partes que a gente vai falar nas aulas futuras aí. Mas eu já aviso de agora que, se for jogar, por enquanto, na fase de aprendizagem, joga de forma amistosa, ok? Alguém mais? Beleza. Então, já coloquei no chat aí, então estamos aguardando as respostas de vocês. E lá no clube eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem até a próxima aula, que será com o professor Enzo. Alguma preparação aí, Enzo, que eles podem fazer para a próxima semana? Não, semana que vem eu vou só apresentar os temas táticos básicos, né? Acho que não tem preparação, não. E qualquer dúvida no movimento das peças é só perguntar lá no clube. No clube a gente tem um sistema de tutoria também, que os professores, os usuários mais experientes ajudam os novatos. É isso, né? Eu acho que... Vitor? Olá, como que eu faço para criar uma partida e adicionar uma pessoa do grupo? Você pode conversar no grupo, perguntar assim, qual que é o seu nick no Lichess? Aí, quando a pessoa te der o nome, você vai lá naquelas espadinhas cruzadas lá em cima. Mostra para eles aí, Kleber, por favor. Lá no alto da sua tela tem essa espadinha cruzada ali, tá vendo? Você pode clicar no nome, procurar o nome da pessoa. Aí, ó, ele achou o Enzo. Aí ele vai nessa espadinha cruzada aí, ó. E eu recomendo de novo. Escolher o tempo, colocar aí amistosa, tá vendo? Uma partida amistosa, quer dizer, eles vão jogar perdendo ou ganhando, não vai alterar a pontuação. É para aceitar? Aí uma partida começa. Olha lá, o meu tá com interrogação também. Ele tá falando que o ranking ali, ó, tá 1.500, quer dizer que ele ainda não jogou a quantidade necessária para o Lichess definir. Ele é um jogador que tem um poder de jogo de 1.600, 1.800. Já o Enzo tem um poder de 1.903 no Lichess, pela quantidade de jogos. Nesse ritmo... Nessa modalidade, de correspondência, né? Com tempo ilimitado. Bem, então é isso. Se não tiver mais perguntas, vou encerrar aqui a gravação para subirmos o canal. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal. Nos siga nas redes sociais. Entre no nosso clube de xadrez. Curta, comente e compartilhe.